sentar-se, né? Vamos dar um glória a Deus aí bem alto. Fala glória a Deus. Fale aleluia. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, amém? E eu quero orar antes, né, de nós estarmos aqui compartilhando. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui juntos, Pai, para adorarmos ao Senhor, Pai, para nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor Deus, e para nos mantermos comunhão uns com os outros, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor, Pai, venha nos abençoar neste momento. Espírito Santo de Deus, traga vida às Tuas palavras, fale conosco, em nome do Senhor Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, nesses dias, nós temos vivido dias de graça do Senhor, amém? Fala comigo, graça, muita glória, muita presença de Deus. Quantos aqui receberam do Senhor nesses dias? Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem nos visitado, o Senhor tem derramado sobre nós as bênçãos que Ele tem nos preparado, e o Senhor tem encontrado corações aqui abertos, para que Ele venha encher esse coração com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, cada festa que nós temos aqui na nossa igreja, são festas bíblicas, né? Elas estão na Bíblia, e cada festa, ela é como se um portal se abrisse para nós, e o Senhor, Ele inicia um novo ciclo na nossa vida, amém? Então, depois de Pentecostes, nós estamos vivendo o novo do Senhor. Fala comigo, novo. O novo do Senhor. Glória a Deus, vocês creem nisso? Amém, glória a Deus. E nós, a partir desse tempo, nós vamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos ver aqui lá em Atos 2, que depois de Pentecostes, a igreja, ela passou a atuar, né, direcionada pelo Espírito Santo. Os irmãozinhos foram tão cheios do Espírito Santo, que eles entregaram a vida deles. Eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? E muitas vezes nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que deixar o nosso medo de lado e entregar o controle na mão do Senhor, amém? Porque nós amamos estar no controle, né? Nós queremos estar no controle, e a gente, quando nós estamos no controle, não vai ser da forma do Senhor, vai ser da nossa forma, e já não é bênção. Mas quando nós entregamos para Ele todo esse controle, o Senhor começa a nos transformar, amém? Lá em Atos capítulo 1, nós vemos uma igreja. Já em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, nós vemos uma igreja totalmente diferente. Uma igreja impactada pelo Senhor, amém? Os irmãos totalmente envolvidos com o Espírito Santo, né? Os irmãos em comunhão, e os apóstolos fazendo milagres através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fazendo milagres através da vida dos apóstolos. Existe uma unidade dessa igreja aqui. Vamos ler lá comigo? O tema de hoje é depois do Pentecostes. Fala comigo, depois do Pentecostes. É um divisor de água, irmãos, amém? O Pentecostes foi um divisor de água na vida desses irmãos. O Pentecostes é um divisor de água das nossas vidas. A pastora Lucilene estava falando sobre a oferta, o sacrifício, e o Senhor, quando Ele encontra esse coração disposto a sacrificar, ela, né, falou que o Senhor, Ele recompensa, e é assim que funciona mesmo, amém? Nós precisamos sacrificar, entregando as nossas vontades para o Senhor, e falando, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Glória a Deus. Então vamos ler lá, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais foram feitos por meio dos apóstolos. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Então aqui essa igreja de Atos, isso aqui foi depois de Pentecostes, né? Depois que o vento impetuoso ele veio, ele invadiu aquele lugar, ele encheu aquela casa, línguas de fogo desceram sobre os irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de tal maneira que todas as pessoas que estavam ali entendiam no seu próprio idioma. É como se eu colocasse aqui japonês, americanos, chineses, e todos entendiam o que eu falasse aqui. Amém? E a partir daquilo, Pedro começou a pregar e 3.000 pessoas foram batizadas aproximadamente, acrescentadas. Então houve uma explosão, né, da igreja agindo sob a influência do Espírito Santo de Deus. E aqui algumas coisas que aconteceram. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizadas. Mudança profunda no convívio entre os irmãos da igreja. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro prega com poder no templo e a igreja passou a orar com mais intensidade, atraindo o céu na terra. Mas irmãos, a principal mudança aqui aconteceu dentro deles. Fala assim, dentro de mim. Foi no coração desses irmãos aqui. O Senhor mudou o coração desses irmãos a tal ponto que a prioridade deles foi o reino de Deus. Amém? A partir desse momento aqui, a igreja começou a ser perseguida. E parece que quanto mais ela era perseguida, mais sinais havia, mais prodígios acontecia, mais curas, e mais o céu se manifestava na terra. Por quê? Porque o coração deles estava nos céus. Era uma prioridade tão grande eles viverem aquilo ali. Amém? Então nesses dias aqui algo foi derramado sobre a nossa igreja, foi derramado sobre as nossas vidas, amém? E o que fazer com essa presença? Como fazer com que essa presença não vá embora? Que ela permaneça, amém? Que não seja só mais uma festa, mas que todos nós fomos marcados pelo Senhor. Glória a Deus. Todos nós fomos marcados por Ele. Voltando aqui no versículo de Atos, volta para mim por gentileza lá no versículo de Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vamos pegar esse primeiro aqui. Uma característica dessa igreja de Atos. Perseveraram no ensino da palavra. Fala comigo, palavra. Esses irmãos começaram a praticar a palavra de Deus. Começaram a meditar na palavra. E a palavra de Deus era o que guiava eles. Amém? Então, se nós estamos doentes, a palavra fala que nós podemos ser curados. É assim. E você vai falar isso no mundo espiritual. Eu sou curado em nome de Jesus. Era por isso que havia muitos milagres. Porque a palavra, ela era a verdade naquele lugar. Amém? Mesmo que os olhos vissem a doença, mas a palavra é que permanecia naquele lugar. Glória a Deus. Então, essa doutrina dos apóstolos fala sobre o ensino dos pastores, né, para aquela igreja. E isso nos leva a termos um cuidado da onde nós podemos estar buscando. Cuidado com as internets, né, onde você busca a palavra. Cuidado com os pregadores que você ouve, porque muitas vezes pode haver alguma divergência de teologia, tá? Pode haver divergência com o que os pastores estão pregando. Amém, irmãos? Glória a Deus? Isso aqui é um cuidado, tá certo? Porque naquela época não existia internet. Mas tudo que os pastores pregavam ali, eles estavam unidos. Amém. Glória a Deus, vamos estar unidos nisso. Amém? Segundo, na comunhão, né? Comunhão é uma coisa que nós devemos, é um desafio para nós.
Comunhão. Por quê? Porque se nós não temos uma comunhão com nossos irmãos, nós não vamos conseguir ter uma comunhão com Deus, amém? Ontem eu estava falando com os adolescentes, né? Falando sobre essa igreja de Atos. Muitas vezes nós somos pessoas. Muitas vezes o irmão fala meio ríspido comigo, eu fico, opa, né? Então assim, nós temos que saber perdoar, e nós também temos que perdoar, amém? Glória a Deus. Então assim, eu que eu estou trabalhando com os adolescentes, eu já sei como que funciona um pouco dos adolescentes, ainda mais depois que eu assisti aquele filme lá no cinema, como que é o nome? Divertidamente, né? Só assisti um, o outro eu não consegui. Aí eu consegui entender mais ainda os adolescentes, né? Porque tem hora que o adolescente está bravo, tem hora que o adolescente está alegre, mas eu já tinha entendido, né? Faz tempo que eu tenho uns estudos, então é porque a oscilação do humor deles é constante e eles acabam precisando de ajuda, né? Porque eu já fui adolescente e passei por isso. Então tem dia que eu acordo zangado e está lá a raiva tomando conta, né? Hoje eu estou no comando da raiva, no outro dia a alegria. Mas é preciso uma ajuda nossa, amém, irmãos? Uma compreensão. E muitas vezes, irmãos, eu vejo que, por mais que eu sou pastor, eles acabam não entendendo uma ordem, depois eles entendem, né? Fica meio que zangado, né? Mas o povo lá conversa, está tudo tranquilo, né? Mas é isso, relacionamento é isso, né? Relacionamento é nós cuidarmos do nosso coração e do coração do outro. Então, se eu preciso perdoar meu irmão, eu vou lá, se eu preciso pedir perdão, eu peço. Mas é assim, irmãos, funciona assim, é igual a família, né? Irmão briga com o irmão, mas depois está tudo beleza. Não estou falando que a gente vai brigar um com o outro, tá? Mas eu estou falando de comunhão. Então, eles cuidavam dessa questão do relacionamento, uns com os outros. Teve um momento da minha vida que lá no meu serviço, eu tive que cuidar do meu relacionamento com o meu chefe, porque iria atrapalhar o meu relacionamento com Deus, né? Qual foi a direção que eu tive? Só abençoar a vida dele. Só abençoar. Porque o físico queria fazer outra coisa, né? A alma queria outra coisa. Mas o Espírito falava, não, só abençoa. Senhor, abençoe meu chefe em nome de Jesus. Mas foi só um momento. Quando a gente começa a falar de relacionamento, muita coisa vem à mente, né? Em casa, no trabalho, na escola. Então, todo o tempo nós estamos sendo moldados, amém? Glória a Deus. Mas por incrível que pareça, esse tempo ruim passou. Depois o meu chefe ficou amigo meu, que ele chamava eu para conversar. Senta aí, vamos conversar aí. Mas Deus honrou, irmãos. Deus honrou, amém? Porque o meu natural era querer assim, não quero mais entrar nem naquela sala do meu chefe. Era o meu natural, né? Não quero nem ter comunhão com ele, mas o Espírito Santo falava, não, vai lá, dá um bom dia para ele. Bom dia, Senhor, tudo bom? Tudo bom. E nas orações, abençoe o meu chefe fulano de tal, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém. E Deus foi lá e restaurou tudo, amém? Glória a Deus. Então é isso, os nossos relacionamentos também impactam no relacionamento nosso com Deus. Mais uma, no partir do pão entra também a questão da comunhão, né? Da mesa. Os adolescentes, a mesa nossa é comprar lá um pão com mortandela, sentar, comer e comprar um refrigerante, pronto. O adolescente é bem simples, né? Bem prático ali, né? Daniel Júnior ontem estava comendo um pão, cadê ele? Então, é assim que funciona. E nas orações, depois de Pentecostes, a igreja passou a orar de uma maneira intensa, muito intensa, a tal ponto que quando os apóstolos eles eram presos, a igreja se juntava, orava e Deus fazia, amém? A gente vai vendo isso aqui na palavra, glória a Deus. Pode passar o próximo versículo aqui.
essa igreja, irmãos, não foi mais a mesma. Fala comigo, eu não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Amém? Muitas pessoas, o Espírito Santo vai te chamar na madrugada. Você vai ficar sem sono. Para você fazer o quê? Orar. Você vai orar. Não é insônia, tá? Teve uma vez que eu acordei sem sono, sem nada. Estava dormindo, de repente o olho abriu. Tentei fechar, não conseguia. Falei, vou dormir de novo. Não tinha sono, estalou. Veio aquela força, assim, se eu pegasse um terreno para me roçar, eu roçava naquele momento. Falei, Senhor, eu quero dormir. Mas eu entendi, Deus ficou ali e falei, não, o Senhor quer que eu ore, né? Amém. É isso, irmãos. O sacrifício que a pastora Lu falou também, né, pastora? Às vezes o sacrifício financeiro e vem também o sacrifício também espiritual, de oração. Então a igreja passou a orar mais. Houve uma mudança no estilo de vida dessa igreja aqui. Amém? Houve um novo estilo de vida aqui, nessa igreja de Atos. E o Senhor quer um novo estilo de vida para nós também. Amém? Glória a Deus. A tal ponto que se um irmão tiver com dor de cabeça, você vai estar do lado ali e falar, vou orar por você, meu irmão, agora. Amém? Vamos orar. E vai sarar a dor de cabeça. Segunda-feira o pastor William orou pela professora de canto, né, pastor? Primeiro dia que ele veio na aula, ele já orou. Que a professora, né, falou que estava com problema, né, na saúde. No final da aula ele chamou a professora, falou, professora, vem aqui, não vamos orar. Vamos orar, irmãos. E oramos. Amém? Então a igreja de Atos era assim, ela era movida à oração. Nós também somos movidos à oração a partir desse momento. Amém? É orar. Glória a Deus. E lá no seu trabalho, todos vão saber que você ora. Todos vão saber. Amém, Thaís? Se tiver alguém precisando, vão procurar a Thaís lá. Procura a professora Thaís. Ela vai orar por você. Amém? Né? Estou precisando de uma palavra, estou precisando conversar com alguém. Não, tem a professora Thaís, procura ela. Ela vai conversar com você, ela vai orar com você. No meu serviço estava assim, né? Alguém precisava, não, procura fulano conversa com você, já pede uma oração para ele. O Senhor quer que a gente impacte esses lugares, amém, irmãos? Através do nosso testemunho. Continuando aqui, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim: portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta, amém? Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Pentecostes, ele causa unidade na igreja. Fala comigo, unidade. Unidade na igreja. O que é unidade? Vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 32. Próximo slide aqui. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância de graça. Amém? Era uma só fé, um só coração, tudo em comum. E o Senhor começava a operar por meio dos pastores, apóstolos, dos líderes, até dos próprios irmãozinhos também. Então, quando há unidade na igreja, os céus são atraídos para a terra. Amém? Nós atraímos os céus na terra. Não havia necessidade entre eles, porque eles cuidavam uns dos outros, estavam ali cuidando da necessidade dos outros. Então essa igreja era uma igreja que eles caminhavam em unidade, todos juntos aqui. Amém? Irmãos, o Senhor, Ele está nos transformando. Fala comigo, transformando. E é preciso nós nos esforçarmos para isso. É preciso nós querermos. Amém?
É preciso uma decisão nossa, falar: eis-me aqui, Senhor, amém. Eis-me aqui. Você não vai mais se reconhecer depois. Quando você lembrar que você está pregando para o seu vizinho, você vai falar: mas eu nem conseguia falar direito, né? Eu era tímido. Aí eu estou lá com o meu vizinho já falando de Jesus para ele, convidando ele para vir visitar o culto, visitar a casa de oração. É assim. O Senhor vai te dar uma unção de ousadia. O Senhor já te deu essa unção de ousadia. Amém? Aqueles que são tímidos, o Senhor, Ele derrama essa unção de ousadia sobre eles. E aqui fala de crer, tá? O coração e a alma, eles são um. E aí, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Diante deles havia abundância de graças. 3 coisas então aqui, irmãos, para me passar para o próximo tópico aqui. Essa igreja, ela tinha palavra, fala comigo, palavra, comunhão e oração. 3 características que o Senhor está nos restaurando. Amém? Não existe milagre sem palavras, não existe poder sem palavras. Precisamos meditar na palavra do Senhor. Se você for ver a pregação de Pedro, ele foi de Joel e começou a caminhar. Ou seja, eles meditavam na palavra. Eles oravam juntos, tá? Eles juntavam-se e oravam, todos eles. E eu creio que havia uma alegria nisso. Não era aquela coisa de esforço, né? Irmão, vem para você orar, mas tem que ir orar. Não, fulano, pastor, vamos lá orar. Tal dia, vamos se juntar na igreja. Né? Amanhã tem alinhamento. Né, pastor? Lembrei agora. Amanhã tem alinhamento. Oh, glórias. Vamos estar lá, vamos orar. Amanhã é o dia de nós louvar o Senhor. Amanhã tem alinhamento, tá, irmãos? Estou lembrando aqui. Aleluia. Não esqueça, tá? Você está convidado para estar aqui para orar junto conosco, para adorar o Senhor também. Então eles vinham com o coração cheio de alegria, cheio de fé, e isso atraía a glória do Senhor naquele lugar. Amém? Amém? Alegria, pastor, já está lembrando aí. Feliz, todo mundo feliz, tá? Feliz, a frase que eu mais falo para os adolescentes, tá? Fique feliz. Falei para juntar a cadeira, lá no fundo, eu falei: irmão, preciso de 3 para juntar a cadeira. Aí eu falei: feliz, irmãos. Aham, estou feliz. Vai lá feliz, com o coração feliz, juntar as cadeiras lá. Amém. Outra coisa que aconteceu com essa igreja de Atos: os dons foram ativados. Amém? O Senhor ativou os dons nos irmãos, por quê? Porque a prioridade deles agora era o reino. A prioridade deles agora era o evangelho. Pregar o evangelho através dos seus testemunhos, através do relacionamento, através da comunhão. Foi uma igreja que ela foi para fora. Lá fora ela conquistou. Não que nós não fomos para fora, mas nós vamos mudar nossos hábitos lá fora. Amém? Lá no seu serviço vai ser diferente. Glória a Deus. Porque eles vão te enxergar diferente. Muda para mim, por gentileza, próximo. Mais uma. Após o Pentecostes, os dons espirituais são ativados para glorificar Jesus e edificar a igreja. Não para nós mesmos, mas para ganhar almas e edificar o próximo. Nas escolas, nas universidades, no trabalho, nas empresas, na sociedade, ao redor, nas casas, nas famílias. Irmãos, os dons são para a edificação da igreja, para o próximo. Por isso que nós temos que procurar os melhores dons. Paulo fala: procure com zelo os melhores dons. Ele fala: procurem. Nós precisamos, né, perguntar para Deus: qual é o meu dom, se você não sabe? Porque existe um dom dentro de você.
Não existe uma pessoa que não tenha dom. Se você nasceu, você já nasceu com dom. Amém? Esse dom é para edificar os irmãos aqui. O dom que a pastora Lu tem, vou falar o que eu falei para os adolescentes ontem. O dom que a pastora Lucilene tem, não é dela. É para edificar a igreja. Amém? E nós precisamos tomar posse desses dons. Nós não podemos mais ficar correndo. Se Deus te deu esse dom, né, existe uma parábola que fala, Ele vai voltar e perguntar, né, o que você fez com esse dom? Um recebeu um dom, outro recebeu 2, outro recebeu 3. Eles foram multiplicando os dons. Amém? Então esses dons que foram ativados aqui, o Senhor quer te usar aqui na obra do Senhor. Ele quer te usar para que outras pessoas, eles conheçam a Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você não sabe ainda, pergunte, Senhor, qual que é o meu dom? Ativa dentro de mim esse dom. Eu quero ser usado pelo Senhor. E o Senhor, Ele vai fazer isso. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero que... Coloca para mim lá o último slide ali. Seja um cristão que impacta as pessoas ao seu derredor. Deixa Deus usar a sua vida. Entregue-se a Ele e permita que a sua glória venha sobre você para impactar essa geração. Amém? Irmãos, nós somos cristãos em tempo integral. Se nós estamos estudando, eu até lembro hoje de uma palavra no discipulado que eu recebi. Se você estuda, estude para a glória de Deus. Né? Eu não sou um policial, eu sou um cristão policial. Eu lembrei de uma ocorrência que nós passamos ali. Tem que ter sabedoria, irmãos. Eu não vou descrever muito a ocorrência, não. Nós paramos lá, tinha uma situação lá, era espiritual. A minha colega já me conhece. Aí ela, você não é pastor? Vai lá, expulsa lá. Eu falei, calma. Tem que ter sabedoria aqui, calma aí, nós estamos bem no meio de uma multidão aqui, espera aí. Ela vai lá, tipo assim, na cabeça dela, vai lá logo. Eu falei, calma, deixa eu consultar o Senhor aqui, o que eu vou fazer? Mas assim, por que eu falei isso? Porque ali era uma situação que envolvia muita gente, então ali poderia alguém também até filmar, e tem uma questão também de leis, tá, irmãos? Questão de estar fardado, tudo. Resumindo, resolveu essa ocorrência. São essas situações que vai acontecer com você. Amém? Já pensou lá um endemoniado no seu serviço, você vai ter que expulsar? Né, Rita? Alguém chama Rita lá, fala, Rita, corre aqui, Rita, ora aqui em fulano. A Rita fala, amém. Eu vou lá, deixa eu tomar uma água aqui, vou lá agora. Essas coisas eu estou compartilhando, eu não costumo compartilhar, mas para vocês verem que acontece. Cheguei numa tarde lá, acabei de encostar, né, a viatura, fulano está te chamando. Falei, tá me chamando? Tá. Aí cheguei lá, licença, comandante, beleza. Vai lá num tal lugar. Estão precisando, sei lá. Falei, eita. Cheguei lá, aí tinha uma pessoa, né, deitada. Aí você fala, vem aqui. Ora no fulano aqui. Falei, amém. Resumindo tudo, entendeu? Buscaram eu para orar. Mas por quê? Porque sabiam, né? E as pessoas precisam saber que você é cristão lá. Amém? As pessoas precisam saber que o Ney é cristão, que se precisar vai chamar o Ney para orar. E é assim, nós vamos ser usados para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero aqui chamar o pastor William, tá? Nós vamos orar agora.
E eu quero, os irmãos podem ficar em pé. Eu quero ter esse momento de oração com os irmãos. Irmãos, nós não somos mais o mesmo e o Deus quer mais de nós, amém? Quantos querem mais de Deus? Amém? Deus, Ele quer mais de nós. E aquele que tem fome, tem sede, Ele vai saciar. E Deus, Ele quer que a igreja dEle, ela venha se encher cada vez mais dEle. Ela quer que a igreja, ela venha orar, ela venha ter essa unidade para o quê? Para que o evangelho, ele seja pregado com poder, amém? Então, eu quero que você feche teus olhos aí, vamos estar orando. Eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor. E eu quero assim que você coloque sua vida diante dEle. Fala: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não quero viver mais como no automático. Eu quero que a Tua vontade, ela venha crescer cada vez mais na minha vida. Assim como essa igreja, ela foi usada tremendamente pelo Senhor, eu também quero ser usado, Senhor, lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na minha comunidade, nos meus vizinhos. Que as pessoas venham enxergar Jesus em mim. Começa a falar com o Senhor aí: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. Tira todo medo de viver a Tua vontade, medo de sair do controle, Deus, de entregar o controle em Tuas mãos, Senhor. Esses irmãos de Atos, eles confiaram no Senhor. E o Senhor, Ele pede hoje confiança, que você confie nele, que a vontade dEle, ela é perfeita para você, e que você tem um chamado nesta geração. O Senhor quer edificar a sua vida. O Senhor quer impactar você, quer impactar a sua casa, quer impactar o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Continue orando, nós vamos louvar o Senhor nesse momento, amém? Esteja louvando ao Senhor, amém? Aqueles que são atraídos pela presença do Senhor pode declarar: Tu és o meu Deus. Não há outro como Tu. Todo o meu ser é atraído por Ti. Sabe, quando nos posicionamos como filhos de Deus, o Senhor sabe as nossas limitações, o Senhor sabe as nossas fraquezas, mas é no meio das nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas. E esse Deus, através da presença do Espírito Santo, nos habilita
para impor as mãos, ministrar cura, ministrar libertação. E esse Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E nesse instante onde a igreja está reunida, o Senhor se faz presente. Mas para isso precisamos estar com a nossa fé bem ativada, com intensidade, com fervor no coração. Você vai adorar a Deus agora. Você vai apresentar vidas. Você vai apresentar sua família. Você vai apresentar causas. Você vai apresentar o seu trabalho. Você vai apresentar sua família. Você vai apresentar sua finança agora em nome de Jesus. Comece agora, como igreja, a levantar agora um clamor, uma intercessão. Pela salvação dos seus familiares, ou até mesmo pela cura de algum deles. Senhor Deus, ó Espírito Santo, não sabemos orar nem pedir como convém, mas o Senhor vem na condição de auxiliador, de ajudador, e através dos gemidos inexprimíveis da nossa alma, ó Deus, nós viemos pedir, ó Deus, que nos direciona, e que viemos estar posicionados como intercessores, como filhos, habilitados, capacitados pelo Teu Espírito, para fazer a Tua boa, perfeita e agradável obra na vida daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, ó Deus, como igreja, ó Deus, nós clamamos nessa hora. Usa cada um de nós como ministros, como filhos, como missionários enviados. Ó Deus, a missão não começa longe de casa. A missão começa com a atitude de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o meu Deus, não há outro como tu. E todo o meu ser é atraído
nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, Senhor. E nós te pedimos, Senhor Deus, continue fazendo em nós a tua obra, Senhor. Continue, Senhor Deus, transformando os nossos corações, Senhor. Continue, Senhor Deus, nos levando cada vez mais para perto de ti, Senhor. Senhor, nós queremos sair do natural e entrar no sobrenatural, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mateus capítulo 11, versículo 12 está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? A palavra ela fala que o reino dos céus exige esforço. Amém? O Senhor nos chama a nos esforçarmos, a nos entregarmos, a sacrificarmos para Ele. Glória a Deus. O Senhor te chama hoje a você viver no sobrenatural, a não ser mais o mesmo. Eu quero convidar você aqui à frente para nós orarmos por você. Nós orarmos por ativação de dons, que o Senhor venha ativar o dom que há em você. Amém? Nós queremos orar para que o Senhor Ele venha, através da sua vida, impactar outras pessoas. Eu quero convidar você aqui à frente para nós impormos as mãos e orarmos por você. Amém? Fique à vontade. Pode vir aqui à frente, você que sentiu no coração. Não deixe esse momento passar. Deixe o Senhor fazer a obra. Convidar os intercessores aqui também. Tu és o meu Deus, não há outro como
derramada sobre nossas vidas. Receba. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o renovo. Espírito Santo, vem. Remove sobre este lugar. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Ativa, Deus. Ativa, Deus. Ativa, Deus. Ativa, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos sentem a presença do Senhor? Quantos sentem o amor de Deus? O cuidado que Ele tem com cada um de nós. Amém? Tenho sentido isso na vida dos irmãos também. O cuidado que Deus tem conosco, amém? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida de nós. Quando nós nos dispomos para o reino, nos preocupamos com o reino, é como se nós estivéssemos entregando nossa família para Ele cuidar, amém?
É o Senhor quem faz todas as coisas. Ele que resolve os nossos problemas. Esses dias eu conversei com o Senhor, eu falei: Senhor, resolva esse problema, eu preciso. Em oração. E o Senhor resolveu. Glória a Deus. Amém. Eu quero aqui perguntar se existe alguém em nosso meio que você quer declarar, Senhor Jesus, que você ainda não declarou, que Ele é o único Senhor da sua vida. Você que ainda não declarou isso e sente no coração de declarar a Ele, confessar a Ele como o único Senhor, levante a mão se você estiver aqui. Amém? Nós vamos enviar uma pessoa para orar aí com você. Ninguém? Se você ainda não declarou o Senhor Jesus como o único Senhor da sua vida e quiser, levante a mão. Amém? Alguém em nosso meio? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Pedir para os irmãos sentarem só um pouquinho, tá? Eu quero aproveitar esse versículo aqui, irmãos, de João. O Senhor me deu esse versículo, foi o último versículo que Ele me deu quando eu estava meditando na palavra. E Ele fala assim que desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam deles. Amém? Hoje, coloca para nós aqui os slides, tá? Hoje é dia 31, hoje é dia 31 de maio, nós temos o DIP. O que é o DIP? É o Domingo da Igreja Perseguida. Existe uma igreja, irmãos, em alguns países, que para essa igreja, ela viver no Senhor, eles pagam um alto preço de perseguição, preço de prisão, alguns são até mortos, né? Expulsos de casa, porque a própria família expulsa eles, né? E eles precisam das nossas orações, amém? Glória a Deus. E também eles precisam das nossas ofertas. Eu quero fazer aqui um momento de ofertório, tá? Para essa igreja. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre ela. Passa para mim aqui o próximo slide. O que é o DIP? Domingo da Igreja Perseguida. Um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. O idealizador é o irmão André, o fundador das Portas Abertas. Depois, quem quiser entrar no YouTube, vocês colocam lá Portas Abertas, vocês vão saber mais sobre essa igreja, sobre a vida desse irmão. Então, todas as igrejas locais, eles oram. Nós vamos orar daqui a pouquinho por essa igreja, pela igreja perseguida. Pode passar o próximo. No domingo após o Pentecostes, por que nessa data? Porque é depois do Pentecostes. A data varia de cada ano, tá certo? Vai ser sempre no domingo depois de Pentecostes. Atos 4 marca o início da perseguição. Então, lá em Atos 4, começou-se a perseguição da igreja, E aí existe uma igreja chamada Igreja Perseguida. Muitos não têm casas, Eles vivem fugindo para não morrerem, não serem presos, para continuarem professando a sua fé em Jesus. Isso aconteceu logo após a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Simbolicamente, esse foi o início da igreja perseguida, amém? Coloca para mim o primeiro vídeo. Nós vamos ver um vídeo agora explicando um pouco sobre o DIP, amém? Os irmãos podem estar assistindo.
Vocês viram que nesses países ser cristão custa um preço muito caro, né? E o cristão ali, ele é tido como corajoso, amém? Vamos ver só mais um vídeo para finalizar.
Bom, irmãos, nós vamos aqui, quero convidar os irmãos, tá? Que sentiram no coração, para nós estarmos levantando uma oferta para esses irmãos das igrejas perseguidas, amém? É o que Deus colocar no seu coração aí, tá certo? Esses irmãos, eles vivem uma vida não muito fácil, difícil, né? Ser cristão nesses países não é fácil, amém? Então, vamos ficar de pé, né? Os irmãos que quiserem estarem ofertando, tá? Vamos ficar em pé que nós já vamos orar. Nós temos o QR Code, temos a máquina de cartão, se você quiser ofertar no cartão. Só lembrando que essa oferta de agora nós vamos mandar para a igreja perseguida, tá certo? É para o DIP, tá? Essas igrejas da África lá. Portal Portas Abertas. Vocês podem entrar no YouTube e ver os vídeos lá, tá certo? O Ministério Portas Abertas, amém? Podem estar ofertando, amém? Quem quiser vir aqui à frente, pode vir, tá? Está muito longe, né? Também, né? Pode vir aqui à frente quem quiser, pode ficar à vontade, tá? Conseguiu, Érica? Conseguiu? Tá certo. Tá muito claro, né? Se você apagar a luz, tenta apagar a luz pra gente, tá? Cauã, isso vai melhorar. Quem não conseguir, irmãos, tem a chave Pix, tá? Tem a chave Pix ali, CBID. Não foi, vai ter que pôr a chave Pix, tá? Isso. Tá. Quem não conseguir, tem a chave Pix ali embaixo, cbid.dip2026 @gmail. Conseguiram? Conseguiu? Não escanear? Não deu certo? Não? Vai ter que ir pela chave, né? Isso, pode vir. Quem quiser vir aqui à frente tentar escanear, os irmãos ficam à vontade. Nós já vamos orar, amém? Irmãos, essa semente de vocês, ela vai ajudar muitos irmãos que estão nesses países, amém? E lembre-se que é uma semente, tá? Você vai plantar na vida desses irmãos, você vai ajudar esses irmãos, amém? Glória a Deus, amém? Alguém mais vai ofertar? Então vamos orar. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí, vamos estar orando. Senhor, nós apresentamos ao Senhor, Pai, cada igreja, Senhor Deus, perseguida, espalhadas, Pai, nos países, Pai, que impedem, Senhor Deus, esses irmãos de viverem a fé, de viverem com Cristo, Senhor. Nós colocamos cada um desses irmãos, Pai, que vivem na igreja perseguida, Senhor.
diante do Senhor, nós te pedimos agora, Pai, traga a tua proteção sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Conforme o pastor disse ali no vídeo, traga, Senhor Deus, firmeza na fé, que eles venham estar firmes na fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Passe o que passar, Senhor Deus, que a fé deles continue, Senhor Deus, viva, continue forte no Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça aqueles que estão fracos, Pai, querendo desistir, Senhor Deus, que o Senhor traga forças a cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada irmã, cada família, Senhor. E nós te pedimos, Pai, por este dia de hoje, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada igreja, Pai, que está neste momento orando, ofertando na vida desses irmãos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando essas igrejas, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Evangelho cresça, Pai, nesses lugares, Pai, aonde eles são perseguidos, Pai, que o Senhor traga sinais, traga maravilhas, traga curas, traga, Senhor Deus, milagres, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que esses irmãos, eles venham estar invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor, que eles continuem crescendo, Senhor Deus, na fé, e que o Senhor continue acrescentando pessoas, Pai, na vida deles, no meio da igreja, acrescentando na família, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E eu te peço que o amor do Senhor, Pai, venha superabundar na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforte aqueles que perderam os familiares, Pai, no meio da caminhada, Senhor, em nome de Jesus. E nós te pedimos, coloque alegria no coração deles em servir ao Senhor, Pai. Nós te apresentamos cada um deles, e aqueles que precisam, Senhor Deus, estar reerguendo as suas vidas, que essas ofertas financeiras, Pai, essas ofertas venham ser bênção na vida deles, venham suprir as necessidades de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Amém? Dá um salve de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vou passar aqui para a Cláudia.